Atos capítulo 10. Eu quero pensar com os irmãos sobre a pedagogia da graça na conversão de Cornélio. É um texto relativamente longo, mas faço questão de fazer a leitura integral dessa narrativa porque será útil na nossa reflexão. Atos capítulo 10 diz assim, então, a viva e eficaz palavra de Deus. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuídos de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhes preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí 2 homens que te procuram. E levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu a quem buscais, a que viestes? Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração. Eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te. E fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade
que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que lhe é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que lhe fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê receba remissão de pecados. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água, para que sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Que o Senhor nos abençoe. A estrutura do livro de Lucas obedece a uma intenção do seu autor sob a direção do Espírito. Quando a gente faz uma leitura genérica, superficial, nós podemos incorrer no erro de que as coisas foram colocadas aqui aleatoriamente. Mas Lucas, que era um médico muito capaz, um historiador da igreja, o primeiro, ele está colocando e narrando os eventos mais importantes na história do cristianismo. Talvez você não tenha observado, mas entre o capítulo 8 de Lucas e o capítulo 10, há um intervalo de 10 anos. Quando Jesus Cristo ressurgiu dos mortos e por 40 dias esteve com seus discípulos, ele reiterou a promessa, dizendo: olha, vocês devem permanecer na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E ele então disse: serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nesse momento da história, a igreja estava evangelizando apenas em Jerusalém, na Judeia e chegando a Samaria. Havia, portanto, no projeto divino, a intenção, e de fato isso foi a cabo, de levar o evangelho a todas as nações do mundo. E o que Lucas está fazendo aqui é mostrando como uma graça soberana que transforma a vida de indivíduos, famílias e nações inteiras está em operação. Indivíduos foram salvos, judeus, meio-judeus, samaritanos, e agora, pela primeira vez na história, um não-judeu é alcançado pela graça. Atos 10 é o registro da primeira conversão de um não-judeu. O primeiro fruto de um incontável número. Salvo o engano, não há nenhum judeu étnico aqui. Todos nós somos gentios. Quem são gentios? Os não-judeus. E por muito tempo, o povo judeu incorreu num erro que Paulo, judeu, trata, sobretudo nos capítulos 9, 10 e 11 da Carta aos Romanos, o erro de pensar que, pelo fato de terem sido escolhidos por Deus, isso fazia deles um povo privilegiado e exclusivo. Mas Paulo, que também era judeu, entendeu a graça de Deus, percebeu que a promessa feita a Abraão, o pai da raça, era: em ti serão benditas todas as famílias da terra. De modo que o evangelho não é apenas para os judeus, o evangelho é para todas as nações da terra. Deus amou o mundo, Deus amou as etnias, de modo que no livro de Apocalipse, João, descortinando o futuro, ele diz que diante do Cordeiro,
ele viu uma grande multidão de todas as tribos, línguas, raças e nações, cantando e bendizendo e afirmando: ao Senhor pertence a salvação. E o que está acontecendo aqui é uma pedagogia da graça, ensinando a Pedro que o que Deus chamou para si não deveria ser reputado como desprezível. Inclusive a expressão, Deus não faz acepção de pessoas. E o que significa isso? Que Deus não salva baseado na cor da pele, Deus não salva baseado na estrutura familiar, Deus não salva baseado na conta bancária, Deus não salva baseado na posição social. Deus escolheu amar e salvar pecadores de todas as nações da terra. E para Pedro e para a igreja naquele momento, a conversão de Cornélio foi altamente pedagógica. Embora eles todos tivessem alguma dificuldade com isso, logo depois a igreja começou a evangelizar fora do círculo da Judéia e, de fato, o livro de Atos termina não terminando. Se você ler o último capítulo de Atos, capítulo 28, parece que eles estão aguardando Atos 29, porque a igreja agora está em Roma, no coração do império, pregando para quem? Para judeus e gentios, porque o evangelho é para todos os povos da terra. Eu queria sua atenção para pensar sobre essa pedagogia. Aqui alguns elementos importantes que eu queria relembrar aos irmãos, mas antes disso, para que isso seja eficaz, é preciso traçar aqui o perfil desse homem que foi o primeiro gentil da história a ser alcançado pela graça salvadora. Vejamos o perfil dele. Primeiro, ele é um oficial do exército romano. Lucas diz que ele era um centurião da corte, chamada italiana. Lucas é preciso, ele é detalhista, inclusive. Ele diz, olha, esse homem, Cornélio, ele era um oficial. Isso é curioso. O primeiro gentil convertido era um oficial do Império Romano. E os romanos, ele, naquele momento da história, já era o maior império da antiguidade, no entorno do lago do Mediterrâneo, do mar do Mediterrâneo. E eles estabeleceram, inclusive, naquela região, que era a província da Judéia e Síria. E essas províncias, diferente daquelas províncias mais tranquilas, como, por exemplo, a Macedônia, eram províncias imperiais, diferentes das senatoriais. As províncias imperiais eram províncias difíceis, caracterizada por gente insubordinada que, de vez em quando, se levantava contra o Império Romano. Judéia e Síria eram províncias assim. De modo que havia ali um contingente expressivo de legiões romanas, que foi o maior poderio bélico da antiguidade. E essas legiões tinham uma estrutura sem igual na história, razão pela qual o Império conseguiu avançar tanto. Havia uma organização administrativa impressionante. E essa informação de que ele estava em Cesareia, por quê? Cesareia era a capital administrativa do Império em toda aquela região. Construída por Herodes, o Grande, ele construiu em homenagem a César, daí o nome Cesareia. E ele objetivou fazer dessa cidade uma vitrine de Roma no Oriente. E a cidade era belíssima. Há uma maquete, aí, uma espécie de esboço do que ia ser essa cidade. Havia ali um teatro, um anfiteatro, ainda hoje, ruínas para 25 mil pessoas. Uma pista de corrida, um aqueduto, levando água lá das altas colinas da Galileia para essa região, água potável, palácios, prédios públicos, um porto que rivalizava com a Fenícia e com Cartago, ou seja, era uma cidade expressiva. Muito recentemente foi encontrado um documento, uma pedra. Nessa cidade residia o prefeito Pôncio Pilatos. Pilatos só estava em Jerusalém na Páscoa porque era Páscoa. A residência dos oficiais de Roma era na cidade de Cesareia, de modo que era a metrópole do império. E nessa cidade, um centurião que tinha governo sobre 100 homens, que por sua vez estava submetido a uma corte de 600 homens, 10 cortes, 6.000 homens, uma legião. Há uma estrutura militar aqui. E nessa estrutura há um homem que foi alcançado pela graça. Esse homem chamava-se Cornélio. Não era um desqualificado. Era um homem instruído, um homem que seria aí de classe média alta, um homem que tinha servos e servas, e uma casa grande o suficiente para reunir parentes, plural, e amigos. Portanto, a ideia de que o cristianismo alcança apenas pobres, ignorantes, ela não se sustenta nem à luz das Escrituras, muito menos da tradição cristã. O primeiro convertido foi um oficial do Império Romano. Pois bem, segundo traço no perfil dele, era um homem generoso. Isso aqui já mostra um pouco da índole desse homem. Era
o Império Romano, em particular as legiões romanas, eram conhecidas pela crueldade. Para estar no fronte, enfrentar os bárbaros, que eram aqueles não civilizados ou não inclusos na estrutura do Império Romano, era preciso, digamos assim, cauterizar as emoções. E eles eram absolutamente indiferentes. Mas esse homem, ele é caracterizado por uma disposição de servir, o que não era comum na estrutura daqueles dias. E Lucas vai dizer que ele era conhecido porque era temente a Deus e fazia muitas esmolas ao povo. Era alguém de coração bondoso. Era alguém cuja consciência se importava em socorrer o necessitado. Ele socorria porque tinha condição. Ele era socialmente mais abastado do que a maioria das pessoas do seu tempo. Diz o texto, e começa dizendo que ele era piedoso e temente a Deus. Alguns vão sugerir que Cornélio, em algum momento... Nós não queremos um acidente, não é verdade, irmãos? Alguns vão sugerir que, em algum momento, Cornélio ele é influenciado pelo monoteísmo de Israel. Ele que foi criado na ambiência romana, e para ser um soldado romano, sobretudo um oficial romano, era necessário fazer juramento ao império. Lealdade a Roma, lealdade a Augusto César. Isso implicava em participar das religiões romanas, do paganismo. Mas aquelas religiões todas com as quais ele estava familiarizado não satisfizeram seu coração. Possivelmente, uma vez estabelecido naquela região singular do mundo, ouvindo as tradições, recebendo influências dos judeus com os quais ele conviveu, esse homem foi atraído, de modo que o texto diz que ele era temente a Deus. Possivelmente um prosélito, um gentio afeiçoado ou até mesmo convertido ao judaísmo. Pois bem, e mais, diz que ele era um homem de oração. Isso é curioso, vai passar os slides aí. As tuas orações, diz o verso 4, e as tuas esmolas subiram à memória diante de Deus. Portanto, esse homem ele tem alguns predicados. Era um indivíduo generoso, temente a Deus, e era um homem de oração. Constantemente ele orava. Inclusive, pela narrativa de Lucas, ele obedecia ao calendário litúrgico de oração. Hora nona, hora sexta, os judeus tinham pelo menos 3 horas no dia em que eles se dedicavam à oração. Isso fica evidente, por exemplo, no livro de Daniel, quando por 3 vezes Daniel orava ao Senhor. Ou seja, eles tinham lá uma regra litúrgica para a oração pública, mas também para a oração particular. E aí o verso 30 diz assim, respondeu-lhe Cornélio, faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora nona de oração, e que se apresentou diante de mim um varão com vestes resplandecentes. O texto, quando diz, estava eu na minha casa observando a nona hora de oração, ou seja, ele obedecia o calendário litúrgico dos judeus. Ele estava orando a Deus especificamente naquele momento. E quando ele está orando, ele tem então uma visão em que ele vê um anjo e ele recebe lá algumas instruções e nós vamos ver quais são as implicações disso. E mais, ele era um líder exemplar para a sua família, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Isso é curioso. Isso é curioso. Muitos oficiais, naqueles dias, almejavam a glória das vitórias. Eram vitoriosos do portão para fora, mas derrotados do portão para dentro, de suas próprias casas. Esse homem, ele é um exemplo para a sua família. Ele está caminhando na piedade, mas ele influencia a sua família. Ele é temente a Deus com toda a sua casa. A expressão toda a sua casa aqui implica não apenas os seus filhos, a sua esposa, mas aqueles que estão no seu círculo de influência, servos e servas, inclusive soldados que foram enviados a Jope, que eram por ele influenciados, ou seja, era um indivíduo que era um exemplo para a sua casa. Então, são predicados, caminhando. Um homem de bom testemunho. É dito no verso 22 que davam dele bom testemunho toda a nação judaica. Ora, não era uma qualquer, era uma pessoa de influência, e o bom testemunho de Cornélio acabou tomando uma certa notoriedade. Então, toda a nação, uma expressão, obviamente, aqui genérica, procede de que havia uma fama de que em Cesareia, um oficial do império, alguém que era um centurião,
de fato, era alguém que estava caminhando na lei de Moisés, alguém que estava buscando temer a Deus, um homem piedoso, generoso, enfim. Ele era alguém que desfrutava do bom testemunho das pessoas. Pois bem, verso 7 diz assim: logo que se retirou, o anjo lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. Os soldados que estavam lá debaixo da sua mentoria, digamos assim, da sua autoridade, eram também piedosos. Pelo menos 100 deles estavam debaixo de sua autoridade. Lucas menciona que, dentre os domésticos que foram a Jope, foi também um soldado piedoso. Portanto, na casa, família, no trabalho, os soldados, e na nação, na sociedade, todos diziam: esse homem é um homem digno. Era um homem que dava bom testemunho. E, por fim, um homem decidido a agradar a Deus. Ele, ao contrário do que algumas pessoas pensam hoje, ele não tenta anular os sensus divinitatis que existem em cada ser humano. Não existe ateísmo. O ateísmo é uma firula filosófica. Todo ser humano sabe que Deus existe. Ele pode não admitir isso. E os que verbalizam que são ateus, e os que militam em favor do ateísmo, que começou organizado, digamos assim, a partir do século XVIII. Nunca houve uma nação, nunca houve um povo, nunca houve uma etnia que não professasse fé em alguma divindade. Esse homem não tenta anular esse senso divinitatis no seu coração. Ele sabe que Deus é. E ele quer conhecer e agradar a Deus. Ele sabe que é um criador, um legislador. E o texto vai dizer claramente sobre isso, a partir do verso 4. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus domésticos, um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Ou seja, era um homem que a maioria das igrejas gostaria de ter como seu membro, como um de seus membros. Crente, piedoso, generoso, bom pai, bom patrão, reputado na sociedade, um homem que quer conhecer e fazer a vontade de Deus. Um comentarista alemão disse assim: ele frequentava os cultos dos sábados na sinagoga local e observava o sábado como dia de descanso, cumpria as leis judaicas de restrição alimentares, dava generosamente contribuições materiais para aliviar as necessidades dos pobres e orava diariamente em determinados horários. Ou seja, Cornélio era um homem diferenciado no seu tempo, disposto a obedecer a Deus, sedento de ouvir a palavra de Deus, interesse em levar outras pessoas ao conhecimento de Deus. Tanto é que o verso 24, quando Pedro chega na casa dele, o texto diz que ele havia reunido parentes e amigos íntimos. Isso é interessante. Quando você é fascinado pelo Evangelho, quando você de fato quer conhecer a Deus, você não quer apenas para si, você quer também para aqueles que você ama. E ele então reúne os parentes e os amigos. Olha, eu tive uma visão, encaminhei soldado e domésticos, nós estamos aguardando Pedro. O que ele tem para dizer para mim da parte de Deus será útil para vocês também, ou seja, é alguém interessante. Pois bem, mas qual o ponto aqui? Repito, ele seria membro de qualquer igreja hoje, mas esse homem não era salvo. E esse é o coração dessa reflexão. Eu quero que você pare e reflita sobre o que eu vou falar nesse exato momento. Temente a Deus, piedoso, orava diariamente, frequentava a sinagoga, era generoso, queria conhecer e fazer a vontade de Deus, mas ele não era salvo. A conversão de Cornélio é um machado na raiz da justiça própria. É um machado na raiz da religião meritória que infesta as igrejas há 21 séculos. Não é uma vacina de dose única. Todo dia e o dia todo você precisa beber do Evangelho. E o Evangelho tem uma mensagem para você, clara e inequívoca. Nós não somos salvos pelo que fazemos. Somos salvos pelo que Cristo fez definitivamente na cruz do Calvário. Porque o ponto é, se com todos esses predicados, que com todas essas boas obras, ele já fosse salvo, qual a necessidade de Pedro ir ao encontro dele para falar do Evangelho?
E a nossa sociedade está cheia de gente assim. Nunca matei, nunca roubei, não pulo, não fumo, não bebo. É um indivíduo que é caracterizado por certas convenções sociais e práticas de moralidade que têm o seu valor, mas não tem o poder redentivo. Só o Evangelho, razão pela qual o primeiro convertido da história precisou ouvir do Evangelho. E aqui algumas verdades para não esquecermos. A primeira delas: ser uma pessoa sincera e religiosa não é suficiente para ser salvo. Todas as passagens dessa narrativa vão apontar para isso. O John Stott, que eu cito com frequência, um grande mestre da igreja, no comentário do livro de Gálatas, ele dizia que fundamentalmente só há no mundo duas religiões, com diferenças secundárias, mas essencialmente duas: a religião da graça e a religião do mérito. A religião do mérito são os homens buscando pelos seus próprios meios emendar-se, daí vem religar e unir-se com a divindade, com Deus, não importa o nome que se dê. O Evangelho é o inverso disso. O Evangelho não é o homem indo ao encontro de Deus, é Deus vindo ao encontro do homem. O Verbo se fez carne. A verdade não é uma coisa que você descobre, a verdade é uma pessoa que te encontra. E naquela cidade, capital administrativa do Império Romano, o primeiro convertido é alguém que foi alcançado, e as iniciativas todas foram por obra da providência. Outro comentarista diz assim: se suas sinceras convicções pagãs fossem suficientes para a sua salvação, por que procuraria uma sinagoga? Se a sinagoga fosse suficiente, por que Pedro estava ali em sua casa? O judaísmo não era suficiente. O paganismo romano não era suficiente. Ele precisava do Evangelho. Thomas Watson, um puritano inglês do século XVII, disse assim: moralidade é nada mais do que a natureza refinada. É o velho Adão vestido com roupas novas. Um homem moralizado não é nada mais do que um diabo manso. O refinamento moral não é nada mais do que uma coroa de flores sobre um defunto. Entenda uma coisa: salvos pela graça para as boas obras. Obras importam. Obras têm valor, não como causa, mas como evidência da salvação. Se você se estribar no que você faz para ser salvo, você ainda não entendeu o Evangelho. Porque por melhores que sejam suas obras, elas não são suficientes. Porque não há um só ser humano que tenha capacidade para cumprir a lei de Deus. Só houve um homem que cumpriu a lei de Deus, Jesus Cristo. Só Ele amou a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. De modo que, se não nos apegarmos a Cristo, e somente a Cristo, pereceremos diante do tribunal de Deus. Porque seremos julgados. Haverá um dia, uma hora e um momento em que o justo juiz há de julgar todo ser humano. E aquele que estiver firmado no Evangelho, confiado nos méritos de Cristo, esse será salvo. E o que é uma profissão de fé? É crer que Jesus é o Filho de Deus. É crer que o que ele fez é suficiente. E o que Pedro vai fazer ali não é ensinar moralidade. Cornélio, você precisa mudar essa roupa sua. Essa roupa não é legal. Cornélio, você precisa parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Não. Ele ouve o Evangelho. E o Evangelho em operação na vida do indivíduo vai, consequentemente, como diz o livro de Provérbios, transformando de glória em glória. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E mais, o Evangelho tem o poder de derrubar preconceitos. Não apenas Cornélio está sendo instruído aqui, Pedro também. Pedro, nesse momento, é apóstolo, é cheio do Espírito Santo, mas, ao contrário que algumas comunidades pensam, Pedro era um pecador e tinha imperfeições. E ele tem algumas escamas nos seus olhos que estão impedindo Pedro de enxergar a realidade. Ele acha que só os judeus podem ser salvos. Até que ele descobre que Deus tem um plano que vai para além do círculo étnico judeu. Os versos 34 e 35 dizem assim: então falou Pedro: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que lhe é justo, lhe é aceitável. Então Deus não faz acepção de pessoas. E o que está acontecendo aqui? O cenário é basicamente o seguinte. Vejam como não há coincidências.
Uma doutrina preciosa da igreja é a doutrina da providência. O Deus que criou, governa e dirige todas as coisas. Pois bem, Cornélio está em Cesareia, à beira-mar, Mediterrâneo. A 51 quilômetros, sentido norte, Pedro está em Jope, o mais antigo porto da história, de onde possivelmente Jonas seguiu na sua peregrinação. O porto de Jope. Ele está na casa de Simão, o curtidor. Pedro era humano. Chegou o horário de comer, estava com fome. Alguém está fazendo a comida, ele vai ao terraço da casa, à beira-mar. Inclusive, é uma casa que, segundo a tradição, foi a casa de Simão, o curtidor, na cidade de Afo, a Jope moderna. Pedro está ali, de repente ele tem uma visão. Ele vê um lençol, como um lençol, descendo do céu, 4 pontas. E dentro desse lençol, ele vê animais, répteis, quadrúpedes, que a lei cerimonial proibia a um judeu comer. E ele ouviu uma voz: Pedro, mata e come. E ele disse: olha, eu sou judeu, eu não posso comer essas coisas. Não, isso é imundo, isso é impuro. E Pedro está reverberando o que está na lei, está lá em Levítico. Uma relação de alimentos que o judeu, e muitos deles ainda hoje não comem. E Pedro diz: eu não vou comer isso. E então a voz diz: não torne impuro o que Deus purificou. Ele está vendo aquilo ali por 3 vezes. Enquanto ele está meditando naquela visão, o texto fala que ele teve um êxtase. Alguém bate a porta. No exato momento, os emissários de Cornélio, que fizeram um caminho de 51 quilômetros, batem a porta. O anfitrião, Simão, diz: olha, nós estamos procurando a Pedro. Fala: Pedro. E antes de ele se comunicar com Pedro, o Espírito já fala a Pedro: olha, tem alguns homens aí que estão te buscando, pode ir, porque não duvide. Deus está fazendo algo. Pedro desce, se apresenta, eles dormem. No dia seguinte vão à casa de Cornélio. Chegando à casa de Cornélio, Cornélio então conta: olha, na mesma hora em que você estava tendo a visão, eu também estava tendo uma aqui. Vejam as coisas. Lucas narrando os eventos que a providência opera para salvar pecadores. E Pedro, quando ouve o testemunho de Cornélio e toda aquela família ali reunida, Pedro então começa a pregar o evangelho. E Pedro então é levado a crer que a salvação não é apenas para os judeus, mas para todos os povos da terra. Pedro depois iria dar um testemunho extraordinário, 5 capítulos à frente, no Atos capítulo 15, no chamado Concílio de Jerusalém, quando ele diz: olha, eu posso dar esse testemunho. A graça de Deus tem salvado os gentios, assim como nós também temos sido salvos. E aí a igreja entende que não apenas judeus, mas todos os gentios também podem ouvir o evangelho e não precisam ser submetidos à tradição judaica para se tornar cristão. É um divisor de águas na história da igreja. Observe Atos 11, 18, palavras de Pedro. E ouvindo ele essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Eles estão reconhecendo o seguinte, que o arrependimento para a salvação é dom de Deus também. E que Deus estava levando não apenas judeus a essa conversão, mas também a gentios. O Stott comenta dizendo que ele diz que a atitude de Deus para com as pessoas não é determinada por critérios externos, como aparência, raça, nacionalidade ou classe social. Deus tem salvado pessoas de todas as partes do mundo, todas as etnias, classes sociais, aparência. Deus tem feito isso porque Deus amou a pessoa humana. Deus amou o mundo, diz o livro de João 3,16. Pois bem, uma terceira verdade, caminhando para o final: a evangelização é uma responsabilidade humana. Isso aqui é interessante, porque a narrativa vai dizer o seguinte: Cornélio tem uma visão em que um anjo lhe diz que as orações foram ouvidas, as esmolas subiram diante de Deus, e agora orienta Cornélio a enviar emissários a Jope. Um anjo apareceu para ele. Está lá os versos 4 a 5. Agora eu pergunto: os anjos, ou aqui o anjo, evangelizou Cornélio? Não. A responsabilidade, fala do evangelho, é para os crentes em Cristo. Somos nós que temos essa missão. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, Cornélio precisava ouvir a palavra. E Pedro foi um instrumento. A responsabilidade de pregar o evangelho é da igreja. A igreja não pode fugir a essa responsabilidade. Uma marca distintiva
dos batistas é esta afeição, esse espírito resoluto, eu diria, em evangelizar. As primeiras sociedades missionárias da história, fundadas nos Estados Unidos, na Inglaterra, tinham batistas nesses círculos. Nós sempre entendemos isso, que é nosso dever pregar o evangelho a toda criatura, começando pelos nossos familiares, começando pelos nossos amigos, pelo nosso círculo de influência direta, mas não apenas aqui, ali e acolá. E nós precisamos abrir os olhos para isso. Eu fico impressionado porque nós temos opinião sobre tudo. Essa é a geração que sabe de tudo, opina sobre tudo. E então, nós falamos sobre futebol, nós falamos sobre política, nós falamos sobre cinema, nós falamos sobre decoração, nós falamos sobre arquitetura, nós falamos sobre viagem, nós falamos sobre vários assuntos, bons e alguns não tão bons, mas falamos sobre tudo. Mas é impressionante como os lábios dos crentes estão encerrados, emudecidos. O indivíduo passa 5 anos na comunidade de fé, 10 anos, 20, alguns têm 400 anos na igreja. Nunca conduziram ninguém a Cristo. Nunca. Não podem dizer, em 2018, eu me relacionei intencionalmente com uma pessoa, com um amigo, me aproximei com intenção de proclamar o evangelho, discipulá-lo, conduzi-lo a Cristo. O risco que nós corremos, irmãos, é fazer da coisa mais bela do mundo, que é o evangelho, uma triste religião dominical, em que você vem, bate o ponto, alguns de modo intermitente, vem um domingo, falta 4, sem nenhuma conexão com a vida da igreja, sem nenhuma responsabilidade com a missão da igreja, e sem nenhum senso de que o privilégio é nosso. Porque quando você chegar diante de Deus, você não vai apresentar escritura de imóvel, você não vai apresentar saldo de conta bancária, diplomas, você não vai apresentar as medalhas. A única coisa que vai de fato importar é o que você fez com esse tesouro que Ele te ofereceu, o evangelho, que não é só para você. É triste ver a quantidade de pessoas que têm tudo para viver bem e vivem tão miseravelmente. Quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Você tem um tesouro que é o evangelho. E Cornélio foi abençoado porque na casa dele estava agora Pedro falando de Cristo. O pregador Warren Wiersbe diz assim: a salvação é uma obra divina realizada pela graça, ponto, vírgula. Mas Deus opera por meio de instrumentos humanos. Os anjos podem transmitir as mensagens de Deus aos homens, mas não podem lhes pregar o evangelho. Esse é o nosso privilégio e nossa responsabilidade. Privilégio e responsabilidade de mãos dadas. E eu pergunto, qual foi o conteúdo da pregação de Pedro naquela manhã? Aquele dia lá em Cornélio. Repito, Pedro não pregou moralidade. Pedro não pregou 7 passos para isso, 7 passos para aquilo. Pedro não entregou a ele o estatuto de uma igreja. Pedro falou do evangelho. O texto vai dizer sobre isso. E aqui o verso 43 diz assim: dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Pedro está falando que o evangelho está centrado na pessoa de Jesus Cristo. Pedro está falando basicamente isso. O evangelho é Cristo. O evangelho é Jesus Cristo. E Pedro argumenta como um bom judeu, não havia Novo Testamento naquele momento, que você tem toda a tradição do Antigo Testamento, e Cornélio conhecia pelo menos parte dessa tradição. Você sabe, você já leu os profetas, Cornélio? Você está frequentando a sinagoga? Você ouve lá na liturgia, lendo Isaías? Quem é aquele homem de Isaías 53? É Cristo. Dele, todos os profetas dão testemunho. Portanto, a mensagem do evangelho é centrada na pessoa de Jesus Cristo, não a salvação fora da pessoa bendita de Jesus Cristo. Segundo, aqueles que recebem o evangelho recebem o Espírito Santo e devem ser integrados à igreja. Os versos 44 e 48 falam dessa sequência daquilo que os teólogos chamam de ordo salutis. Esta ordem da salvação acontecendo simultaneamente como o poder do alto. Ouve o evangelho, o coração regenerado, o Espírito Santo vem sobre o indivíduo, passa-se a habitação do Espírito Santo, o indivíduo é integrado à igreja. Simultaneamente, ele é perdoado, justificado, adotado na família de Deus. Começa o processo de santificação. A esperança do porvir
é instalada em seu coração, as suas afeições para com Deus são transformadas, sua relação com a comunidade de fé é mudada. Vejam o que acontece quando alguém de fato é salvo pelo Evangelho. É o que está acontecendo na vida de Cornélio. O texto vai dizer: quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. É preciso crer e ser batizado. O batismo é o selo de que alguém pertence à igreja de Jesus. Ainda há pouco eu disse isso. Não é invenção disso da igreja, é uma ordem de Cristo. Portanto, se alguém aqui que afirma, professa, confessa que Jesus é seu Senhor, já foi batizado? Já tornou pública a sua fé? Por que o batismo não é com as portas fechadas? O batismo é um ato público. O indivíduo que professa a sua fé, o indivíduo que recebe o batismo trinitário em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está dizendo para a comunidade local, para o bairro, para a cidade, para o estado, para o mundo, que ele é um discípulo de Jesus Cristo. E ele é integrado à vida da igreja. Então, no Novo Testamento, você percebe claramente, a Bíblia vai dizer que o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Não havia crentes nominais, só eram acrescentados os salvos, e também não havia desigrejados. Estavam integrados à vida da igreja. E aqui eu quero dar uma recomendação aos irmãos: integrem-se à vida da igreja. Essa é a geração do amor líquido e da morte do compromisso. Você precisa estar integrado à vida da igreja. Precisa amar a igreja. Quem não ama a igreja está sob suspeição se ama o Senhor. Você não pode amar a cabeça sem amar o corpo dele. Então, a igreja de Cristo há uma unidade orgânica, uma conexão profunda. Eu quero encorajá-los a conhecer o seu lugar na seara e servir ao Senhor no curto tempo que você tem, nessa breve passagem que é como um sopro. Cornélio foi integrado. A história vai dizer o seguinte: Eusébio de Cesareia, no IV século, documentando tradições antigas, diz que Cornélio viveu todos os dias da sua vida fazendo o que todo cristão deveria fazer, testemunhando de como Cristo o salvou. E foi uma bênção, integrado na igreja do seu tempo. Eu encerro contando o testemunho de um homem que é para nós um exemplo de alguns riscos e, ao mesmo tempo, uma graça concedida. O nome dele é John Wesley. John Wesley era um homem religioso, membro da igreja anglicana, pastor e filho de pastor, envolvido com missões no exterior, fez 13 viagens missionárias às colônias inglesas, no que no futuro seria os Estados Unidos da América. Pregava aos outros, mas ele disse que não era salvo. Impressionante, isso não é? Wesley faz uma viagem missionária com alguns amigos, eles faziam parte de um clube, uma associação, e quando ele está pregando na Geórgia, uma colônia inglesa, e ele vê a piedade dos pietistas alemães, com fervente oração, falando do evangelho com alegria, com brilho nos olhos, Wesley começa a pensar: será que eu sou salvo? Eu tenho marcas de um verdadeiro salvo. Ele volta incomodado. E alguém faz um convite a ele, um convite para que ele fosse a uma reunião em Londres. Um grupo de pessoas estava disposto a estudar a Bíblia. E ele então vai lá, ele se reúne para estudar a carta aos Romanos. E alguém propôs: olha, antes de nós estudarmos a carta de Paulo aos Romanos, vamos ler um documento sobre essa carta, uma introdução a essa carta. E alguém começa a ler o prefácio de Martinho Lutero à carta aos Romanos, considerado um dos maiores documentos produzidos no século XVI. O prefácio de Lutero à carta aos Romanos. E alguém começa a ler 3 ou 4 laudas. E então ele dá o testemunho dele. Ele vai dizer o seguinte: por volta de 15 para as 9, enquanto ele descrevia a transformação que Deus opera no coração pela fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo para minha salvação. Foi-me dada a certeza de que Ele tinha levado embora meus pecados, sim, os meus, e me salvou da lei, do pecado e da morte. 24 de maio de 1738. É possível frequentar uma igreja, ser piedoso,
uma pessoa exemplar na sociedade, respeitada, generosa, com boas intenções e não ser salvo. O que salva é o Evangelho. E cada um deve passar por essa experiência, porque Deus não tem netos. Ou você é filho de Deus, ou não é. E eu quero encorajá-lo, abrace o Evangelho. Peça a Deus, Senhor, opera em minha vida, que haja marcas distintivas, evidências contundentes de que eu passei por essa experiência, de que o Evangelho de fato fez diferença na minha vida. Ao Senhor pertence a salvação. Vamos ficar em pé, vamos orar. Jonas 2, verso 9. Se Cornélio pudesse recitar um versículo depois daquele encontro, esse seria um deles. Vamos ler juntos? Ao Senhor pertence a salvação. E Deus escolheu nos amar. Vamos cantar então, quanto nos ama Jesus. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço,